Tá me ouvindo, Vivi? Tá me ouvindo, Vivi? Sim, tô ouvindo. Como é que tá o áudio aí, Sheila? Dá um retorno pra gente. Se for o caso, Se Vivi, for o caso, Vivi, tu bota o teu tu bota fone o também, teu fone porque também. pode ser a Porque minha pode voz ser a que tá minha entrando voz no que teu tá entrando no teu microfone e tá dando microfone e eco, tá dando eco. pelo teu próprio Pelo teu celular, próprio entendeu? celular, entendeu? Sim, pode ser. Deixa eu achar meu fone, né? Vocês estão me ouvindo? Como Vocês é que estão me tá aí? ouvindo? Como é que tá aí? Então, acredito que seja Então, por isso acredito que mesmo. seja por isso mesmo. O teu, você que tem que botar fone, Você que tem que Vivi. botar fone, Vivi. Tá, deixa eu achar o meu fone, porque tava aqui, mas não tá mais. Mas o teu tá dando eco ainda, então. Não, o meu tá bom. Não, Como o é que tá meu o tá som aí bom. pra Como é que tá o vocês? som Quem aí tá pra ouvindo vocês? aí, como Quem é que tá tá? ouvindo aí, como é que tá? Ah, esse fone tá no microfone. Não, tá certo. Eu não sei onde tá meu fone. Tá, então deixa, mas Tá, parece então deixa, mas que parece melhorou. que melhorou. Alguém Melhorou? dá um retorno aí, por Alguém favor? Como dá é um que tá o retorno aí, som? por favor? Como é que tá o Minha som? voz, a voz do Minha Vivi. voz, a voz do Vivi. Ô, Diego, deixa o meu gato. Meu gato é lindo. O teu mesmo, É, o Vivi. teu mesmo, Vivi. É o meu? Então, peraí. Ah, tem o fone do Michael. Deixa eu ver se eu... Só um minutinho, então. Fica com o meu gato aí. Já vai começar, Já já o vai gato começar, já o pulou na gato cadeira. pulou na cadeira. Vivi só vai pegar Vivi o só vai fone pegar dela o lá. A fone gente dela já vai lá. A começar. gente já vai começar. Tá dando eco Tá ainda? dando eco ainda? Por isso mesmo, porque Por isso eu mesmo, porque eu falo, aí o falo, meu aí som o meu entra lá no som microfone entra lá dela no e microfone fica dela e fica rodando, 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 rodando. rodando, rodando. Ela já vai pegar o Ela já vai fone, ó, pegar esse o gato tá fone, ó, esse mexendo uma gato tá coisa, que esse mexendo uma gato vai coisa, que esse pular gato vai pular na frente da na câmera. frente da câmera. Não, ela foi comer. Bora, Vivi. Bora, Vivi. Não tô achando meu fone, nem o do Michael. O meu fone costuma ficar... Ah, achei. Achei. A bonita tava sentada em cima. Vamos dar só um minuto. Só vai colocar o Só vai fone ali, colocar o fone acredito que ali, vai acredito que melhorar o vai problema. melhorar o problema. Conectou? Conectou? Só um minuto. Pronto. Melhorou, então. Isso, pra mim melhorou o som. Melhorou? Tá. Melhorou. Pra vocês aí, como é que tá? Como é que tá o som aí pra todo mundo? Resolveu? Resolveu? Dá um retorno pra gente aí, povo. Top. Ah, show. O problema é esse mesmo, Vivi. Vamos Show lá de então, bola. Vivi. Conta um pouquinho aí quem é você, por que que a gente vai fazer essa live junto. Fala de você e depois eu falo de mim. Beleza. Meu nome é Viviane, acho que os presentes aqui me conhecem. Sou psicanalista, já em etapa final, faltando aí pouquíssimos minutos para, de fato, me formar psicanalista, né? Sou estudante. Desde sempre tenho paixão por pessoas, né? Gosto muito de lidar com pessoas, sempre gostei, sempre
Gostei do ser humano, né? De entender a mente humana, por que que fulano pensa assim, por que que falou tal palavra. E eu sempre fui muito observadora, sempre busquei então entender, sempre busquei ler nas entrelinhas, né? Entender o que tem por trás ali daquela frase, daquela palavra, daquela atitude. Então, estudar psicologia, estudar psicanálise é uma linha assim que eu não tinha como fugir, não. Acho que é algo meu mesmo que eu precisava explorar. E por que a questão pelo interesse aí, pela ansiedade? A ansiedade é algo muito específico porque eu comecei a explorar esse assunto a partir daquilo que eu estava sentindo. Então, eu enfrentei alguns momentos assim em que eu tive crises de ansiedade muito sérias, eu tive picos muito altos assim de ansiedade, e aí eu comecei a explorar esse assunto porque eu precisava entender o que estava acontecendo comigo, né? Uhum. E isso virou algo, eu percebo que aquilo que talvez pode vir para nos paralisar, pode também ser uma ferramenta para que a gente consiga ajudar outras pessoas. Então, o Entendi. meu principal intuito é esse. Uhum. Vivi, me diz uma coisa, eu acho que atualmente está tendo, daqui a pouco eu falo, quando a gente entrar na parte de medicamento, eu me apresento um pouco melhor. Me diz uma coisa, eu acho que existe, eu observo que existe um pouco de romantização da ansiedade hoje em dia, né? E há uma confusão também entre aquilo que as pessoas chamam de ansiedade e um transtorno de ansiedade, né? Qual seria a principal diferença aí e o limiar entre esses dois fatores, a ansiedade e o transtorno de ansiedade? Sim, existe sim essa romantização. Parece que hoje em dia tudo é modinha, né? Ah, eu tô ansiosa, eu tenho, Quando não é desculpa enfim, para se encher de ansiedade. comida, né? Também pode ser. Dependendo da época, Natal tá aí, a ansiedade aflora. Mas existe sim diferença, né, entre a ansiedade e o transtorno de ansiedade, porque a ansiedade em si é algo natural do ser humano. É normal a gente ficar ansioso antes de fazer uma prova, antes de, enfim, de algum momento específico, uma avaliação, algo específico, você fica um pouco ansioso, né, tenso ali do que pode acontecer, a gente sempre tem essa preocupação. Isso é normal, né, super normal. Porém, quando essa ansiedade ultrapassa, né, esse limite ali da normalidade, aí sim começa a ficar preocupante, né? Um exemplo que eu gosto de dar é o telefone, por exemplo. Você está numa situação normal do seu dia a dia, o telefone toca e logo você se sente ansioso, fica naquela angústia, aquela preocupação. Então, esse já é um momento em que você já precisa analisar por que você está sentindo isso. Né? Então, porque o tocar do telefone ele pode trazer muitas coisas, ele pode significar no teu inconsciente, né, que você está preocupado com alguma notícia ruim que vai chegar, você pode estar preocupado enfim, com alguém que está na rua. Às vezes a preocupação, a tua ansiedade, ela vem não necessariamente de algo ruim, mas às vezes você está prestes a fechar um contrato de algo que seria muito positivo na tua vida, mas aí o telefone tocou, pronto, você já fica ansioso com aquela resposta e até com medo mesmo da resposta ser positiva, porque a resposta vindo positivamente, de repente, você já tem que começar a pensar qual é o próximo passo. Isso causa uma ansiedade também. Então, e assim, essa questão, isso a pessoa pode até se auto-sabotar em relação a isso, né? Porque se a pessoa tem o medo de receber uma boa notícia, ela já começa, às vezes, até planejar algo que para dar errado, justamente porque ela não está habituada a receber uma boa notícia, né? E isso acontecendo porque ela não está com a cabeça equilibrada ali, os seus níveis de hormonais já estão lá no alto, ela já está num limiar aí entre passar da ansiedade, entrando naquele estágio ali de uma ansiedade que já tem noites mal dormidas, já está se alimentando mal, já não está focando tanto nas coisas, ela já está dispersa. Então, eu acho que a pessoa pode se questionar em algum momento, e se eu receber uma notícia boa? Né? Ela não está acostumada a receber uma notícia boa, então ela já se sabota e já para falar, já estou acostumado mesmo, né? Isso aí eu nunca recebo uma notícia boa, nunca ganho no sorteio, né? É exatamente isso. A autossabotagem, ela vem muito
muito disso também. Da pessoa, às vezes, não se sentir capaz, né, de realizar algo, e aí, inconscientemente, assim, de forma bem sutil, ela acaba se sabotando ali num projeto, cria ali uma série de desculpas, de coisas para eliminar aquela possibilidade ali. Isso acontece muito. E me diz uma coisa, Vivi, como é que a psicanálise, ela ajuda, ela vai auxiliar a pessoa a estar se entendendo ali, se ela está nesse momento, como é que, que a psicanálise funciona nesse autoconhecimento, né, vamos dizer assim, para a pessoa poder se entender melhor em relação a isso? Sim, a psicanálise, ela vem para trazer aquilo que está no teu inconsciente. A ideia da psicanálise é justamente explorar o seu eu interior, né? O eu mais profundo. Por que que eu sou assim? Por que que eu estou agindo dessa forma? Então, a psicanálise, ela vem... A base mesmo de estudo é o inconsciente. Inconsciente, pré-consciente e, por fim, consciente. Então, Entendi. Essa, no caso, a primeira tópica de Freud, né, que fala ali desses níveis ali da nossa consciência, da nossa mente. E então, o tratamento, né, a psicanálise, ela vem com ferramentas para a gente poder explorar e avançar dentro desse eu ali interior e buscar expor o motivo da autossabotagem, o motivo de uma ansiedade, o motivo de uma depressão. Enfim, essa é a linha. Entendi. E psicanálise. existe alguma relação, algum avanço, alguma coisa relacionada da ansiedade com a depressão? Porque me parece que elas são bem amigas, né? Então, uma antecede a outra e elas caminham de maneira paralela durante algum tempo. E se a ansiedade não for observada de uma maneira profissional no momento certo, isso pode vir a se tornar uma depressão. Eu estou correto, eu estou errado, me corrige. Sim, exatamente. A depressão, ela é um estágio do transtorno de ansiedade, né? Tudo pode, né, se iniciar ali em uma ansiedade ali, mais acelerada, mais aguçada, fora ali das proporções normais, e ir se desenvolvendo para uma crise de pânico, por exemplo, uma depressão. Todas essas doenças, né, emocionais, elas partem do transtorno de ansiedade, né? Elas começam ali. Então é muito comum uma pessoa que tem muita ansiedade, ela entrar numa depressão, porque o ansioso, ele antecipa as coisas. Então, às vezes, ele começa a calcular situações e a sofrer por coisas que nem aconteceram, que nem vão acontecer, mas ela já está ali calculando aquilo dali, imaginando as possibilidades e acaba ficando depressivo justamente por causa dessa antecipação aí de pensamentos. Entendi. Me diz uma coisa, e como é que a pessoa identifica? Isso é uma questão subjetiva, dela saber em qual ponto que ela está? Até porque, assim, você citou a crise do pânico, né? E, de fato, a ansiedade, ela antecede, ela é um limiar muito, muito estreito ali para a crise do pânico. E a crise do pânico, ela é algo incapacitante, ela é algo paralisante, né? E a depressão é um poço um pouco mais fundo, mais difícil de sair. Qual é a subjetividade que a pessoa pode, os principais pontos, assim, se é que existem, né? Que a pessoa pode falar, olha, eu acho que eu estou caminhando já para um lugar que eu preciso, de fato, de uma ajuda profissional. Tem como você dar uma esclarecida, traçar alguns pontos que a pessoa possa buscar isso de uma maneira mais profissional? Saindo assim do subjetivo para uma coisa mais objetiva, mais objetiva, né? Então, o exemplo que eu costumo dar sempre, igual eu falei, essa questão do telefone, que é uma coisa atípica. Você percebe que não é normal sentir uma ansiedade por algo, né? De repente, às vezes a pessoa está na rua, ela escuta uma buzina distante e ela já fica ansiosa. Então, são coisas que a gente precisa começar a identificar, perceber isso em nós. Né? Eu, quando tive meus picos assim, de ansiedade, quando eu comecei a ter as minhas crises, eu percebia que eu estava num ambiente onde eu não sentia paz, eu não conseguia ficar tranquila. Eu saía daquele ambiente, 2 minutos depois eu ficava normal. Quando eu retornava para ali, eu sentia meu corpo já vibrando de uma forma diferente.
Então eu já comecei a me atentar, olha, está acontecendo alguma coisa que está gatilhando isso em mim. Uhum. Então a gente precisa, porque cada um realmente vai ter a sua situação. Nesse caso, sim, é muito objetivo, é muito subjetivo. Uhum. Mas o conselho que eu dou é: analise-se, você precisa se conhecer, em que situação eu estou, o que está acontecendo no meu dia a dia, para que eu esteja passando por essa situação, para eu estar vivendo isso nesse momento. Então, assim, a gente precisa se observar. Às Entendi. vezes não é tão fácil, né, a Uhum. gente olhar para nós mesmos e tal. Por isso que é importante ter um auxílio profissional. Eu falo que a terapia, ela não vem só para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão naquele nível ali já de necessidade, né? Mas ela vem também para te ensinar a se reconhecer, a se conhecer, a entender como que as coisas funcionam, quais são os seus limites. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar não, e aí chega num ponto, às vezes, que começa a explodir, ela nem sabe o porquê, mas é porque ela já passou daquele limite, ela não percebeu. Então, Entendi. Esses é são os interessante. famosos gatilhos aí, né? Que também eu acho que diante de tantas coisas que se fala aí, também existe uma certa vitimização em relação aos gatilhos. Tudo é gatilho, mas nem tudo Assim, pode ser gatilho, porque a gente está no mundo, né? A gente está Uhum, vivendo e nem sempre eu posso. Ah, eu estou numa situação de estresse, eu estou numa situação. Aí eu sim. acho que é o que a gente entra naquela ansiedade natural. Né? Eu vou fazer Uhum. uma prova, então assim, aí É. eu escuto em prova, é um gatilho. Pô, é um gatilho, mas você tem que enfrentar Você isso. tem que saber lidar com isso, né? Você tem que Exatamente. saber. Agora, se eu As paraliso emoções não podem todas ficar as só. vezes que eu escuto prova, aí eu já parti para um outro campo, né? Para uma coisa Sim, um pouco pior, né? uhum, com certeza. A gente precisa ter esse cuidado também. E uma das coisas que eu defendo, né, e é uma linha assim que eu estudo bastante, é sobre blindar as suas emoções. Porque você precisa saber como se comportar diante de determinadas coisas, porque senão você não vai conseguir viver no mundo, Uhum. né? Você vai se isolar e o isolamento, o ser humano não foi criado, né, para viver isolado, né? Ele precisa se socializar. Então, quanto mais você vai se isolando, se afastando, aí você começa a atrair outras doenças emocionais, mentais, né, como a depressão, por exemplo. Entendi. E assim, a gente vai entrar agora na questão até dos medicamentos. Acho que está bem claro isso. Se alguém tiver alguma dúvida também, quiser expor ou até mesmo uma experiência, pode comentar aí que a gente aborda aqui também, tá? Antes só de entrar na parte do medicamento, que não é nem uma coisa tão complexa, Vivi, me diz uma coisa. Uma pessoa que está se sentindo ali ansiosa, o que ela pode fazer para se acalmar um pouco, para se centrar um pouco mais, né? A gente falou da outra vez e aproveitando aí a presença especial da sua gata, né? Os animaizinhos domésticos ali, o pet, eles servem muito para ajudar num quadro de ansiedade, né? O Sim. carinho deles, o pelo, tudo isso ajuda bastante, né? Mas além dos animais, né? O que você poderia nos ajudar aí em relação a isso? Ah, foi. Peraí. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pode continuar Ah, não falando. sei Só que o vídeo você que caiu travou. aqui, desculpa. Mas pode continuar Travou aqui. falando. Então, a questão dos animais, né, no controle de ansiedade, de depressão, é, o animalzinho ele é terapêutico, Uhum. de forma inconsciente ele é terapêutico. Ele é fofinho, ele é gostoso de pegar e um dos tratamentos não, das dicas, né, que a gente costuma dar para controle da ansiedade é justamente ter algo macio para tocar nos momentos de crise. Então, um gatinho ele serve muito para isso, um cachorrinho também. Eles são brincalhões, então você distrai a sua mente, ele tá se divertindo com uma bolinha, então você vai Uhum. viajando naquilo ali, quando você percebe, a ansiedade já se foi. Então, exercícios respiratórios também são muito válidos também. Eu tenho um que eu gosto muito de fazer, que é segurar a respiração por 7 segundos, soltar aos pouquinhos, ali conta até 7 também novamente, vou soltando a respiração e vou fazendo esse exercício assim para ir
controlando ali a ansiedade e tudo mais. Então, tem algumas técnicas para momentos de crise que ajudam bastante e tem as técnicas também que são diárias. Mesmo quando você não está em momento de crise, é importante praticar, né, exercícios físicos, por exemplo, é uma das principais, né, porque faz o teu corpo se acostumar ali com a mecânica do corpo mesmo, né? E aí ele começa a trabalhar melhor nos momentos de crise de ansiedade. Porque a ansiedade, ela traz sudorese, falta de ar, batimento cardíaco acelerado. Se você for comparar, são as mesmas sensações, né, de quando você está se exercitando. Então, quando você faz exercício físico, o teu corpo ele está se adaptando, ele está aprendendo a lidar com essas questões aí físicas, né, fisiológicas. Questões de até de estresse, né? Porque você está expondo o seu corpo a uma carga não natural, né? Exatamente. Vivi, faz o seguinte, sai da live e pede para entrar de novo, para ver se a gente consegue desbloquear destravar o teu vídeo aqui. Tá. Eu tô travada? Tá travadona. Pra mim tá. Tá, eu vou sair aqui então. Deixa eu convidar ela aqui de novo. Isso, agora voltou. Tava rindo aqui, tava meio paralisada. Cheia de botox. Tava estranha? Pra mim destravou aqui. Alguém fez print? Não sei, eu não fiz, tá? Então vamos lá. Vivi, obrigado aí. Daqui a pouco deixa eu só falar um pouquinho da parte medicamentosa. Até agora minha hora de me apresentar, né? Eu sou Bruno, eu sou farmacêutico. Já sou formado há alguns anos aí e vou só falar um pouquinho do medicamento ansiolítico, né? Porque existe muito preconceito. Daqui a pouco a gente entra na parte aí da Bíblia, né? Porque é bem importante a gente citar isso também e a gente vai fazendo aquele bate-bola final. Mas se você quiser me interromper também, Vivi, vamos falando aí, a gente está junto nisso aí, tá? Vamos lá. Existe muito preconceito, principalmente não, mas eu vejo muito preconceito por parte de pessoas religiosas e de cristãos, né? Falo mais de cristãos porque eu sou cristão, então é o meio religioso que eu vivo. Não falo de outras religiões porque eu desconheço e seria desrespeitoso da minha parte estar citando, né, alguma parte religiosa aí que eu não conheço. Então, eu vejo que tem muito preconceito quando a pessoa está vivendo ali um momento de ansiedade, uma crise de ansiedade, precisa entrar com medicamento. A pessoa já começa a achar que ela está maluca, já começa a achar que ela vai tomar tarja preta, e assim, mas Paulo fala, né, para Timóteo colocar um pouco de vinho, né, por causa das constantes dores de estômago que ele estava tendo. Ou seja, Paulo mesmo, que foi que escreveu aí grande parte da Bíblia, ele incentiva Timóteo a fazer uso de um medicamento, que era o medicamento daquela época. Então, as pessoas, os cristãos especificamente, eles não devem ter preconceito, porque a ciência é algo que Deus nos presenteou, o conhecimento, esse sacerdócio do estudo médico, né? Esse ministério que muitas pessoas exercem, esse conhecimento, é justamente para poder trazer um benefício ao ser humano. Como basicamente esses medicamentos funcionam? Esses medicamentos funcionam trabalhando ali com um neurotransmissor chamado serotonina. Tá? Então, a ansiedade ela é muito ligada, já também até um quadro depressivo, quando você tem a liberação dessa serotonina e a tua célula, o teu neurônio, começa a recaptar essa serotonina, começa a pegar essa serotonina de volta, como se aquela serotonina tivesse em excesso. Então, os medicamentos eles funcionam como se fosse um portão ali para impedir que aquela serotonina volte novamente para a célula, deixando essa serotonina muito mais disponível para o cérebro, né? Então, esse aí é um dos medicamentos que a gente usa aí comumente para tratar de ansiedade. Não vou citar nomes justamente para não estar incentivando aí automedicação. E a outra forma de tratar aí de ansiedade são com os benzodiazepínicos, né? São com aqueles calmantes mesmo. Eu lembro que
Teve uma época, isso foi, já tem um tempo já, eu estava num quadro de ansiedade, já chegando de fato a uma crise de pânico. E eu já estava bem naquele limiar e a médica falou, ó, você vai tomar esse remédio durante 3 meses, porque o teu quadro de adrenalina está muito alto, o teu quadro de estresse está muito alto. Eu estava nessa situação que você citou aí do telefone, né? Então, quando eu tomei aquela medicação e eu entrei com aquela medicação, foi justamente para abaixar a adrenalina e meu cérebro começar a funcionar de uma maneira centrada. E aquilo ali funcionou para mim, eu precisei fazer o uso daquela medicação. Então, a pessoa que não é porque ela está na igreja, que ela está ali na Bíblia, que ela tem comunhão, que ela tem fé em Deus, que ela não necessita fazer uso de medicamento, perdão, em determinado momento da vida dela. Porque a pessoa toma remédio de pressão, a pessoa toma remédio de colesterol, a pessoa toma Dorflex quando está com dor, com tanta facilidade, mas na hora que ela precisa tomar um medicamento específico para tratar um quadro subjetivo de ansiedade, ela, não, isso é coisa de maluco, cristão não tem ansiedade, eu creio em Deus. Tá, cara, você crê em Deus, né? A meditação, ela é algo positivo, mas se você precisa daquela medicação, você não deve ficar com preconceito. Porque aquilo ali é algo necessário e algo que você deve fazer uso. Lembrando sempre, se você precisar da psicanálise, você vai se utilizar da psicanálise. E se a psicanálise não conseguir te ajudar, porque exatamente a pessoa está num quadro de estresse, de ansiedade tão grande que ela não consegue nem relaxar para se enxergar a si mesma. Então ela precisa de ali algo para poder estar equilibrando os seus níveis hormonais normalmente, principalmente da serotonina, né? Falando de serotonina, e você citou aí uma outra coisa, eu botei um vídeo novo lá agora mesmo, agora há pouco no meu canal do YouTube, falando o que Mateus 13:12 tem a ver com serotonina. Então, depois o pessoal assiste lá, aproveita, se inscreve no meu canal, divulga aí, eu preciso de bastante seguidores, estou começando ainda, mas tá bem legal o vídeo. E eu estou explicando justamente isso. Não vou falar para não estragar a surpresa, senão vocês não vão querer ir lá assistir o meu vídeo, tá? Mas então, a pessoa precisa justamente fazer esse trabalho com a serotonina. E às vezes, tem alimentos, tem. Assim, a atividade física libera endorfinas, e uma das endorfinas é a serotonina, a dopamina, né, etc. Mas, às vezes, diante de um quadro tão pesado, assim, de um transtorno de fato, de ansiedade, ela vai precisar de algo externo para que ajude o corpo dela a equilibrar. Então eu não vejo lógica, a gente em pleno século XXI, aí, quase, né, já estamos chegando aí a um quarto do século XXI, e as pessoas ainda com esse receio, com esse preconceito para poder fazer uso de uma medicação que age e ajuda. Né? Às vezes as pessoas estão passando por problemas no casamento, estão passando por problemas no trabalho, por causa de uma crise de ansiedade, que se ela tivesse esse coração mais aberto, essa mente mais aberta para estar fazendo o tratamento, ela estaria equilibrando o social todo da sua vida, né? Exatamente. O que você tem para dizer aí, nos acrescentar? Porque enquanto você falava, eu estava aqui pensando justamente, a gente tem, já foi comprovado, né, que a depressão, esses transtornos de ansiedade, eles são fisiológicos, né? Ele pode começar numa questão emocional, numa questão psicológica, mas ele começa a se desenvolver para o corpo. Então, assim como você trata uma dor de cabeça, você trata uma pressão alta com medicamentos, muitas das vezes é necessário também tratar ali o teu emocional com medicamentos. E a psicanálise, no caso, eu costumo dizer o seguinte, a medicação sendo administrada de forma independente, sozinha, isolada, ela pode trazer ali um resultado na hora. Na hora que eu digo assim, tem ali um tempo de adaptação do corpo, mas ela vai te trazer um resultado. Porém, se você não tratar a origem do problema, o que ocasionou aquilo dali, então você vai ficar num ciclo e às vezes até entrar realmente numa questão de vício da Sim, medicação. você não citou consegue... duas coisas importantes aí, três na verdade. Uma, você usou um termo correto agora, né? Você falou medicamento. E a diferença entre remédio e medicamento é exatamente essa. O remédio é tudo aquilo que não é utilizado de uma maneira
técnica laboratorial, vamos dizer assim. Então, a psicanálise é um remédio, um chazinho é um remédio, uma fisioterapia é um remédio. Agora, o medicamento é aquilo que exige uma técnica para ele ser obtido. Então, o medicamento exige uma técnica de laboratório, de conhecimento. Então, assim, legal você ter citado isso, que você usou o termo correto e que às vezes as pessoas acabam, vou tomar um remédio e vai lá e toma um comprimido. Não, você está tomando um medicamento. Vou fazer uma massagem. Aí você sim está se utilizando de um remédio. E você citou a questão do tempo de tratamento. Os medicamentos ansiolíticos, e eles, diferente daqueles dos benzodiazepínicos, os ansiolíticos que trabalham na recaptação da serotonina, que são os mais comuns, eles demoram entre 10 a 15 dias para começar a fazer efeito. Então, a pessoa já vence aquela resistência, começa a tomar o medicamento. Aí a pessoa ansiosa, ela quer o quê? Ela quer um resultado imediato, mas não vai ter. Então, tem que ter essa paciência em esperar o medicamento começar a fazer efeito. E outra coisa, não pode parar de uma maneira abrupta. Você não pode parar esse tratamento ou sem um acompanhamento médico, ou sem um acompanhamento de um farmacêutico que entenda, farmacêutico formado e tal, não um balconista. Mas de você fazer um acompanhamento ali daquele processo de desmame que a gente chama do medicamento. Aí eu posso dizer até uma experiência pessoal. Eu faço uso de ansiolítico, tá? De um desses aí de recaptação de serotonina, tá? Precisei fazer, estava num momento difícil e me achei tranquilo. Um dia parei de tomar o remédio. No dia seguinte, cara, parecia que eu tava andando assim em Marte. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Aí, né, é batalha espiritual, não sei o quê, e não era nada disso. Eu lembrei, caramba, não tomei o remédio. E eu passei mal porque eu não tomei o remédio. Então, eu sei o limite, eu sei quanto tempo. Eu tô tentando ali meu processo de desmame, mas é algo que eu tenho que respeitar o meu corpo. Eu não posso parar de tomar um medicamento que trabalha no meu cérebro em questões até subjetivas de uma hora para outra. E a pessoa que inicia o tratamento com um ansiolítico tem que ter paciência, porque o ansiolítico ele demora a fazer efeito. Não é um anti-inflamatório, não é um remédio de pressão. Então, ela vai ter que ter um pouco de paciência, porque eles funcionam, mas eles não agem assim do dia para a noite, né? Então, a gente tem que ter essa paciência. Agora, Vivi, vamos citar alguma coisa da Bíblia, cara? E lembra daquela experiência que eu contei na última live? Sim, sim. Então, quem ficar aí também, eu vou contar novamente essa experiência, porque tem a ver com espiritualidade e tem a ver com ansiedade, né? Então, quem ficar aí vai escutar novamente essa experiência, é uma experiência muito forte e bem legal. Envia, vou falando algumas coisas aqui e a gente vai trocando ideia, que eu separei uns versículos da Bíblia aqui sobre ansiedade, tá? Filipenses 4:6. Diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O que eu acho interessante aqui é que ele fala, não andem ansiosos. Ou seja, a ansiedade é algo que está andando com a gente o tempo todo, né? Ainda mais nesses últimos anos aí que a gente passou por tantas coisas estranhas, né? Sim. Pois é. A questão de andar ansioso, quando você lê assim, né, no papum ali, parece, é fácil, né? Falei para não andar, não vou andar. Na prática, não é tão fácil assim, você pegar simplesmente e não fazer. Uhum. Porém, a própria Bíblia, ela vai nos dando ali orientações para que a gente consiga cumprir com essa dica, né, vamos dizer assim, com o que ele tá dizendo ali, né? Ela dá um escape aqui, né? Não andem ansiosos por coisa alguma. Ou seja, se Paulo escreveu isso, é que Paulo devia estar passando por um momento de ansiedade, né? Mas ele então fala oração, súplica, ação de graças. Então, quais são os escapes aí para você tentar fugir dessa ansiedade? Voltei. Então vamos lá. Eu acredito até que seja essa ansiedade do dia a dia. É ter uma vida de oração,
uma vida de súplicas, até mesmo, se for preciso, chorar diante de Deus pelaquilo que está te consumindo. E ação de graças é saber também reconhecer que Deus está cuidando de você, né? Sim. E 1 Pedro 5,7 diz o seguinte: lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, é a gente lançar mesmo, tentar jogar essa ansiedade, mas aqui eu ainda acho que é uma ansiedade do dia a dia, uma ansiedade comum. Agora, quando eu vou lá para Davi, no Salmo 94, versículo 19, ele diz o seguinte: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Aqui a gente já vê que ele já está tratando de uma coisa de alma, né? Não sei em que ponto que ele estava da vida dele, mas ele fala, olha só, a ansiedade já dominava o meu íntimo. Eu observo aqui que alguma coisa já mudou de figura, não é? Você entende assim? Sim, sim, percebo isso também. Que tem, sim, os seus níveis ali de ansiedade, os seus momentos, né? Então, quando Paulo fala, né, de orar, de orações, súplicas, ações de graça, tudo isso, se nós trouxermos até, se a gente conseguir analisar a Bíblia como um livro espiritual, sim, mas também como um manual de vivência, né? Um manual de instruções para que a gente possa ter uma vida tranquila, a gente consegue perceber que a fala, né? A oração, a fala é importante. Na Exatamente. psicanálise, a gente trabalha com a fala, né? A fala do paciente, a pessoa expor aquilo que incomoda, as angústias internas dela. Então, súplicas, né? E expor aquilo dali. Às vezes você vai precisar gritar, você vai precisar chorar, colocar aquilo para fora. Isso é importante. O nosso corpo pede isso. E E exatamente, ações de se nós somos graças. o corpo de Cristo, às vezes não é necessariamente pela oração silenciosa, às vezes é pela exposição daquela sua angústia a um irmão que você tem confiança, não é? Exatamente, exatamente. Então, você falar com alguém é muito satisfatório. E eu ia falar sobre ações de graça, que é um princípio também, e isso já foi comprovado cientificamente também, tem vários artigos que falam sobre isso, que ser grato, a pessoa que tem um coração grato, que consegue agradecer nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, ela consegue ter um emocional mais firme, mais forte, sabe? Mais E olha que fortalecido ali para. interessante. Pode falar. A gente leu aqui no Salmo 94:19, né? A ansiedade já estava dominando o íntimo dele, ou seja, era algo que já tinha Já tinha saído ali avançado. do normal, né? Mas agora, o Provérbios 12:25, ele diz o seguinte: o coração ansioso deprime o homem. Ou seja, né, já está uma coisa até mais profunda, a É, ansiedade já levando a uma depressão. Mas olha a conclusão dele, o que diz: mas uma palavra bondosa o anima. E essa palavra bondosa vai vir de quem? Vai vir é, do seu irmão, vai vir daquele exatamente. membro do corpo de Cristo, vai vir do seu amigo, vai vir. Por isso que a gente não pode viver sozinho, não pode viver isolado, né? E como Exatamente. você disse, a Bíblia é um manual. E ela é tanto manual porque ela não esconde que o homem tem ansiedade. O homem, né? O ser É, humano tem ansiedade. Então, é. ela fala, ó, vocês vão ter ansiedade. Ela reconhece isso. Ela, em nenhum momento ela fala, ó, vocês vão ser super-homens, super-humanos, mas não, vocês vão passar por ansiedade. Mas olha só, fica tranquilo, tá? Porque vai dar tudo certo. Exatamente. E eu tô colocando pessoas ao seu redor para te dar uma palavra de ânimo, uma palavra que te anime. E é a base da psicanálise, não é? Exatamente, exatamente. Até porque, né, como eu disse anteriormente, nós trabalhamos com a fala. A gente vai trabalhar ali a questão do autoconhecimento, de lidar com as próprias emoções. Então, isso tudo, né, tá dentro, né, desse contexto. Quando a gente olha, porque quando a gente estuda qualquer coisa de forma isolada, você pode tirar ali várias teorias. Mas Aham. quando você vai para a Bíblia, por exemplo, eu gosto de comparar tudo que eu faço, todos os meus estudos, eu gosto de comparar o que o Senhor falou a respeito disso. De Uhum. entender o que está na Bíblia, porque, gente, a Bíblia tem tudo. Ali Tá tem lá tudo. em algum momento, tá Em lá. algum lugar tu vai achar. Então, quando você traz para esse conceito, quando você consegue enxergar isso,
eu acho assim maravilhoso, porque você consegue aprender a lidar realmente com as situações e de uma forma leve. Isso, exatamente. A Eclesiastes 11:10 diz o seguinte: afaste do seu coração a ansiedade. É um A conselho. gente precisa E cuidar, acabe com o exatamente. sofrimento do seu corpo. Ou seja, a ansiedade ela pode gerar o que a gente chama de doenças psicossomáticas, né? Eu Uhum, conheço pessoas que abrem feridas na pele por causa sim. da ansiedade, né? E agora, em Lucas 21:34, já a gente já caminhando aí para o nosso encerramento da live, deixando aí para você poder fazer as suas conclusões e eu poder expor aí essa experiência que eu tive na minha casa com ansiedade. Lucas 21:34 diz o seguinte: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Né? A gente tem que ter o cuidado dessa ansiedade normal não se tornar uma ansiedade que extrapole e a gente perca até mesmo o nosso foco de Deus, da palavra de Deus, da confiança, da gratidão, da certeza de que Deus está cuidando da gente, né? E ele fala que não encher, ele classifica a ansiedade com bebedeira e libertinagem, né? Tem muitas pessoas que elas acabam extravasando a sua ansiedade É, com álcool, com drogas, com uma vida de libertinagem, tentando suprir algo, né? extravasar mesmo e Uhum. colocar para fora aquilo que está consumindo o seu coração, né? Então, assim, a gente vê que a Bíblia fala de ansiedade, que a Bíblia reconhece que o homem é ansioso. A gente falou aqui de dois princípios aí, dois artifícios que Deus deu para gente, que é a psicanálise, que é a fala, que é o se conhecer, que são os medicamentos, né? Porque a Bíblia justamente ela reconhece, Deus reconhece que nós, como criaturas caídas, iríamos passar por esses momentos difíceis. Vivi, Exatamente. faça as suas considerações finais aí, deixa aí sua palavra final, que a gente já caminha aí para o nosso encerramento. Beleza. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade, agradecer a todos que estiveram presentes, né? Nos ouviu aqui um pouquinho. Vocês são muito especiais, muito importantes e, enfim, eu espero que essa live tenha servido sim para esclarecer algo, para poder nortear, né, para poder ajudar também a superar ali alguns conflitos, alguns problemas e dar realmente um norte para vocês conseguirem, de repente, saber como sair de uma situação difícil. Porque às vezes a gente está passando por algo que é difícil, mas nem não sabe nem por onde começar, né? Como que eu saio daqui? Então, eu espero que esse papo tenha servido para poder ajudar o máximo de pessoas possíveis. Eu queria também aproveitar, fazer o meu jabazinho aqui. Eu escrevi um e-book, né, no início do ano, falando sobre a ansiedade, né, como lidar com a ansiedade. Então tem lá na minha bio, lá disponível, quem quiser. Se eu não me engano, tá R$ 14,90, alguma coisa assim. Então é bem baratinho. Tem ali exercícios para controle da ansiedade, tem várias dicas, né, do que fazer, né, para poder lidar realmente com essa situação, porque a ansiedade em si, você não vai conseguir eliminar ela 100%, até porque a gente já falou que é algo Exatamente. natural do ser humano, Uhum. mas você consegue lidar, você consegue adaptar ela à sua rotina e fazer com que ela não te paralise, mas com que ela te impulsione, né? Usar das coisas ruins, né, que a vida traz às vezes, mas fazer disso uma alavanca para avançar. Isso aí. Antes que minha bateria acabe, que já está aqui no finalzinho, eu só vou contar essa experiência que a gente teve, eu e a Amanda, minha esposa, a gente teve na época da pandemia, justamente envolvendo a ansiedade e a espiritualidade, né? Quando começou a entrar a pandemia, começou aquele situação de fechar tudo, né? A minha esposa, Amanda, tem uma loja, tem um comércio, e começou a ficar preocupada, né? Já, acho que todo mundo ficou preocupado porque ninguém tinha passado por isso e a gente não sabia onde isso ia parar e quanto tempo isso ia durar, né? E eu lembro que ela começou a ficar
muito ansiosa, mais até do que ela já é, e ela começou a ficar muito preocupada, com toda a razão, e assim, não só a questão financeira, mas também a questão saúde, né? Porque tu não sabia o que ia acontecer, que vírus era esse, né? E ela começou a ter uns sonhos. Chegava de noite, quando a gente, obviamente, de noite, quando a gente ia dormir, cara, dava um determinado tempo, ela começava a ter pesadelos. Aí teve um pesadelo, aí acordava. Dia seguinte, um outro pesadelo mais forte. Passou mais um pouquinho, um outro pesadelo mais forte, e ela acordava muito assustada, e me acordava, e a gente orava, e a gente botava um louvor. Até que teve um dia que ela acordou e ela não conseguiu abrir o olho de tanto pavor que ela estava sentindo. E ela começou a ficar desesperada e nervosa, e ela começou a orar, e eu acordei também, porque eu vi que estava acontecendo uma coisa. Eu falei, amor, o que está acontecendo? E ela não conseguia abrir o olho. E ela, depois que ela conseguiu se acalmar, ela falou, eu tive a impressão de uma presença maligna aqui no nosso quarto, e estava olhando para mim, era algo muito forte, e ela estava muito apavorada. E eu fiquei, oramos, cantamos um louvor, lemos a palavra, aquela presença se afastou, foi embora. Mas eu comecei a me questionar, no dia seguinte eu comecei a falar. Comecei a orar. Senhor, mas assim, que folga é essa do diabo, né? Tá afrontando a minha família, tá afrontando a minha casa, tá afrontando, tá querendo impor, assim, assustar a gente. Ele não pode entrar aqui, ele não tem direito a isso. A gente ora, a gente tá em comunhão. Aí, e assim, aquilo me preocupou, porque eu falei, cara, por que ele tá tão folgado assim, né? Por que ele tá tão abusado assim? Aí Deus falou o seguinte, vocês não estão cumprindo o princípio da minha palavra. Vocês não estão lançando a ansiedade de vocês aos meus pés. E isso está se tornando uma idolatria. E a idolatria está impedindo que vocês cheguem à minha presença. Cara, foi assim, foi curto, direto, e sabe, assim, quem já teve esse tipo de experiência sabe que aquilo vem como um bálsamo, aquilo acalma. Liguei pra Amanda, falei com ela, cara, chegou de noite, a gente estava chegando ao ponto de ficar com medo de dormir, porque aquilo já estava causando um pavor tão grande na gente, que a gente sabia que aquilo tinha uma coisa errada. Cara, eu falei, olha só, amor, a gente não está cumprindo o princípio da palavra, a gente não está entregando a nossa ansiedade diante de Deus. Então agora a gente vai ajoelhar, a gente vai se arrepender, a gente vai pedir perdão a Deus e a gente vai lançar agora a nossa ansiedade, essa preocupação aos pés do Senhor. Vivi, e todos aí que me assistem, ou que estão assistindo agora ou que vão assistir depois, porque essa live vai ficar gravada. Só que essa live não vai ficar gravada aqui no Stories, tá? Ela vai ficar lá no meu canal do YouTube. Oramos, nos arrependemos, confessamos o nosso pecado, confessamos e pedimos, desfizemos a nossa aliança com aquela atmosfera de ansiedade, repreendemos ali tudo aquilo que o diabo estava querendo fazer. Vivi, passamos uma noite de paz, cara. Porque a gente não estava seguindo ali o princípio da palavra de lançar a nossa ansiedade aos pés do Senhor. E com isso a gente estava criando aquele campo de trevas, e aonde existem as trevas, o diabo ele tem liberdade. E é o que Cote fala, né? Os demônios, eles se alimentam de trevas. Então, se existe algo de trevas, ele fica à vontade. Mas quando a gente lançou luz ali, naquela nossa ansiedade, a gente aplicou a palavra na nossa vida, ele teve que imediatamente sair, porque a luz chegou. E nós carregamos essa luz, né? Então, essa é a minha experiência. Com ansiedade, com a palavra. Quando foi necessário, nós tomamos o nosso remédio para dormir. Mas mesmo tomando remédio, a gente estava muito ansioso. E a partir dali, a nossa vida, assim, ficamos preocupados? Claro que ficamos. Mas não ficamos naquela ansiedade que estava atingindo até mesmo ali a nossa espiritualidade. Então essa é a minha experiência, com a minha esposa, e talvez você possa estar passando aí por uma experiência parecida com essa, você possa estar colocando essa ansiedade antes de Deus, e isso está impedindo que você entre na presença do Senhor. Então,
vou encerrar essa live, Vivi, clamando a Deus que abençoe cada uma dessas pessoas que... Pronto, voltou. Que minha bateria está acabando. Cada uma das pessoas que forem atingidas por essa live, que Deus abençoe o coração de cada uma dessas pessoas e que o Espírito Santo possa tocar cada coração, para que se há alguma coisa de ansiedade que está trazendo trevas para a casa dessa pessoa, para a alma dessa pessoa, para a mente dessa pessoa, eu agora, em nome de Jesus, declaro que haverá um tempo de paz, um tempo de oportunidade, de você se arrepender, de você se confessar e de você lançar a sua ansiedade aos pés do Senhor e que os recursos necessários, seja ele por remédio, seja ele por medicamento, seja ele por um amigo, né, que vai te dar uma palavra boa, chegue até você e que você possa ter uma vida e um momento mais de paz. Vivi, obrigado. Vamos preparar aí, avisando aí pro pessoal, eu e Vivi, a gente está com um projeto novo aí, em breve a gente vai estar lançando também. Pessoas comuns com histórias extraordinárias vão estar falando aqui com a gente e você vai estar escutando aí várias histórias que vão encorajar o seu coração, de pessoas comuns, pessoas que você às vezes nem imagina que tem uma história extraordinária, vão estar aqui com a gente vai estar lançando isso em breve aí. Em breve aí, nossa próxima live sobre sonhos, né, Vivi? Não sonhos de desejo, mas sonhos de dormir. Sonhos dormidos. A gente está preparando aí um material, a gente vai abordar isso aí em breve. E daqui a pouco o nosso próximo projeto aí, pessoas comuns com histórias extraordinárias. Gente, um beijo para todos. Deus abençoe. Vivi, um beijo aí no seu gato, um beijo para você. Um beijo para o Michael. São 2 gatos? Agora sim. Né? Da Mas um última casal? live pra cá... Já apareceu mais um? Apareceu um gato. Tá certo. Gente, um beijão, Vivi. Tchau, obrigado aí por tudo. Beijo, obrigado gente, por ter compartilhado seu conhecimento. tudo. Valeu, beijos. Beijo.